Nós estamos aqui em Pedro Leopoldo, na companhia dos nossos queridos amigos Geraldo Leão e Geraldo Gonçalves, na residência de minha irmã Luísa Xavier. E o nosso Geraldo Leão, com muita inteligência, numa demonstração de cultura, está organizando em nossa cidade o que poderíamos chamar de arquivo ou museu do som e da imagem. Com a bondade de ambos, fui convidado a dizer algumas palavras, sobretudo acerca do meu reconhecimento a Pedro Leopoldo, a esta abençoada terra que Deus me concedeu para nascer, honra que eu agradeço ao Senhor com todo o meu coração. Como estamos numa data em que comemoramos os 5 decênios de trabalho mediúnico, em Pedro Leopoldo ou com Pedro Leopoldo no coração, porque embora me encontre presentemente em Uberaba, tenho Pedro Leopoldo sempre na memória e no reconhecimento que vão em minha alma. Nós agradecemos a Deus a felicidade de haver nascido aqui, de termos conterrâneos tão generosos, nos quais sentimos verdadeiros irmãos. E hoje, 15 de novembro de 1977, nós estamos com o coração pleno de felicidade ao abraçar toda Pedro Leopoldo como sendo a habitação de nossa própria família. Comemorando ainda o aniversário do nosso Sérgio, que está presente, registramos a data com muita alegria. Deixamos um abraço a todos os companheiros de Pedro Leopoldo, a toda essa gente maravilhosa, junto da qual eu tive o privilégio de nascer, crescer e amadurecer o meu entendimento, e ao mesmo tempo deixando o meu abraço muito especial ao nosso amigo Geraldo Leão e ao nosso amigo Geraldo Gonçalves, esperando que eles conduzam para a frente esta bandeira de progresso, que é o registro das vozes e o registro das imagens de nossa terra, excetuando a minha, que sou apenas um pequenino servidor da nossa terra. Todas as vozes que eles guardam, todas as imagens que porventura eles possam colecionar, hão de lembrar Pedro Leopoldo sempre, aos leopoldenses de ontem, aos Pedro Leopoldenses de hoje e aos Pedro Leopoldenses de amanhã. Deus nos abençoe, e ao arquivo do nosso Geraldo Gelião e ao trabalho do nosso querido amigo Geraldo Gonçalves, os nossos parabéns, muito de coração. Deus nos abençoe a todos. Nós hoje vamos fazer uma visita à Fazenda Modelo com o senhor Alcino de Oliveira, que foi colega do Chico, e ele vai nos descrever como era o escritório do Dr. Rômulo, o escritório particular do Dr. Rômulo, onde ele despachava, né, toda manhã, e à tarde esse escritório era utilizado pelo Chico para as suas psicografias. Inclusive, foi nesse local que Chico psicografou o romance Paulo e Estevão, um trabalho de aproximadamente de 8 a 9 meses de psicografia. Era um trabalho que era feito de 5 da tarde até 1 da manhã, mais ou menos, por assim, conforme foi dito pelos seus colegas de trabalho.
convidava para trabalhar comigo, o primeiro espaço dele era comigo. E ele morava em cima, né? Depois ele foi construir aquela casa lá. Já foi no fim da década de 40, não foi em 48, por aí, 49. Terminando a década de 40. A estação de televisão, né? Está cheio de artistas lá, de Golias e etc. E na inauguração do campo julgaram as seleções A e B. Da seleção brasileira que estava para sair do Brasil, cujo treinador morreu afogado no Coutinho. Então eu levei Chico para assistir o jogo dentro do gramado comigo. Eu fazia parte dos quadros da Federação Mineira de Futebol há 27 anos. Agora eles vão modificar tudo aí, né? Já foi aqui que o Chico passou na frente. Também. Porque lá, eu mais lá no fundo. Tem quadro lá, só ele que entrava. Aqui lá embaixo eu nunca trabalhei. Aqui, inclusive, não sei se você lembra, eu trouxe uma senhora de Carandaí para ensinar o povo a tecer vestiário antigo, sabia disso? Não. Aqui, mas só que esse espaço é maior. Não tinha essa parede, não. A mais antiga da parede é essa aí. Ali só uma, ali. Paineira só tem uma, né? Paineira, né? Esse negócio de paina, né? Não sei como é que é o nome disso, não. O pessoal técnico e o pessoal do escritório plantado ali. O Dr. Romo adorava esse negócio de coisa. Anteontem foi o dia, né? Tinha corrida aqui, eu torcia muito que chegar no último lugar, que é o Nelson Vampato. O Nelson Vampato. Corrida de bicicleta. Esse não tinha prêmio para o Rude, porque é sempre o nosso. Mas pela... Nelson Vampato, é o amigo do Chico mesmo, era um amigo. Nelson é de Barbacena, mas ficou aqui muitos anos. Um produto estrangeiro, não dava viajado sempre estrangeiro, né? Ele julgava sempre no exterior. É um produto assim. Era a esposa do Dr. Romo. Aqui tem campo de tênis e o Lá de lá era o campo de tênis? Não, daqui para lá. Olha essa. A bandeira de todo dia. Cada dia era um de nós. Bandeira do Brasil? Eu também era muito patriota, mais que eu. Eu nunca fui grande patriota, não. Que coisa, né? Engraçado, essa Lara não tem lembrança. A Lara apareceu aqui depois da minha ausência. Depois disso você tinha... Aqui tinha... Atendido ali, nessa janela que ele falou assim, eu vou precisar de você. Veio a senhora dele, ele sedado e uma menina. A menina ficou fora desse espaço, nós entramos. Aí o Chico trabalhava sem formalismo, sem mesa, fazer barulho, né? Carregar aquelas... Tem sessões de todas as formas, né? Então surgiu uma pessoa aí que era o pai do Dr. Hildebrando, que eu não sabia onde é que o Dr. Hildebrando nasceu, ele era de Goiás, o pai dele era dentista lá e matou uma pessoa
lá. Filho dessa pessoa, uma das secretárias do Alemanha era filha desse, do que praticou o crime, não sabia nada disso. E o doutor Hildebrando, a loucura dele era mais com uma das secretárias dele, que queria matar a secretária, porque tinha esse envolvimento anterior, que eu nunca soube nada. Então, terminou até certa altura ficou sedado, depois ele ficou normal e voltou à normalidade. E Chico recomendou que ele cuidasse, frequentasse espaços especiais, né, em torno disso, e ficou bom. Caminho que eu passo. Não tinha o Banco do Brasil ainda não. O caminho dele é pelo fundo, porque na frente está cheio de gente. Nós chegamos lá, ele foi, pessoal, assim, está tudo bem. Eu falei assim, a madame está apavorada, ela não conhece nada disso, ela está vindo por indicação de outras pessoas, o marido, mas ela está. Disse, não, vai correr tudo bem, o menino já apareceu aí, e eu disse, que menino? Foi, você não sabe? Não sei de nada. Ah, então deixa pra lá. Esperou, eu fui na frente, sim, um pouquinho na frente para conversar com o Chico, para prevenir com relação à madame, né? Mãe desse levar. Então ela leu e passou para ele. Que coisa, olha, essa letra aqui de cima não, mas a assinatura dele. Menino, é um menino. Essa mensagem falava que já tinha encontrado com avó, não sei o que, com bisavó, não sei, trazido os cadernos escolares dele, porque a assinatura é dele. Então, coisas assim, participei muitas vezes. Aqui uns 6, 7 metros de comprimento e os 2 de largura, uma peça só. Essa mesa foi feita nos anos 50, não foi? Não lembro. Não, foi antes. Foi antes? É na década. Tá certo. 51 por aí. Em 51 eu trabalhei no Mauá. Eu lembro dessa coisa da confecção dessa mesa. Lateral do canto é dessa cor. Isso é imitação. Não foi de imitação, né? Isso é. Essa mesa hoje está onde? Eu não sei. Ela foi por fora de assistência. Trabalhou aqui durante alguns anos, já não sei. Assim, nesse local que eu estou querendo. É diferente, né? Não tinha cozinha e aqui tinha um cômodo reservado para eles. Esse pessoal do doutor Hildebrando foi recebido aqui, ó. Eu marquei o doutor Hildebrando perto de 40. Aqui, quando o doutor Rômulo saiu daqui através de perseguição política. Mas ele era um homem tão bem conceituado que criaram um serviço para ele, que era a melhoria do leite no Brasil. Ele ficou nisso. César veio para aqui através Planã, como é que é? Planã, você lembra disso? Lembro. A gente só não conversava espiritismo, né? Quer dizer, conversava se eu conversava, porque ele não conversava com ninguém se não fosse. E quem foi, Chico? Você está. O que está vendo? Depois eu volto.
tem uma notícia muito desagradável para nós todos. Depois ele me chamou, o professor, só chamava o Arthur José, o professor esteve comigo ontem e me preveniu cuidar, colaborar, dar um jeito, porque você determinou que eu avise, doutor. Então, uma sobrinha do Sebastião Lopes de Lis, o ex-prefeito de Pedro Leopoldo, que doou esse estojo, né, uma caneta, que foi ofertada ao Sebastião Lopes de Lis, que prefeito na época, em 1955, pelo Chico, e com a dedicatória na tampa do estojo, ao caro amigo Tinoco, o amigo Chico. Um cachê O negócio é o seguinte: o caso da dona Cidália Batista, a segunda esposa do João Cândido, se fosse católica, ela hoje seria uma santa, seria canonizada santa, porque foi uma mulher de extraordinária fibra de caráter, de honestidade, de amor, né? Porque quando ela casou com o senhor João Cândido, ele tinha 9 filhos órfãos, né, de Dona Maria João de Deus, dispersos. E a dona Cidália, a primeira providência dela foi acolher todos os 9 filhos do primeiro casamento do João Cândido, e depois ela teve mais 6 filhos com o senhor João Cândido. Quer dizer, uma mulher praticamente santa, né? Ele veio uma vez aqui em Pedro Leopoldo. Quem que era o motorista do Chico, senhor? Meu pai, José Orlando da Costa. Esse aqui é o Antônio de Pádua Malaquias. Ele é cunhado, né, do André Luiz Xavier. Ou seja, o André é casado com a irmã dele. Foi casado com a irmã dele, né? A irmã dele já faleceu, né? Pelo fato dos encontros que eram realizados na casa do seu cunhado. Eu participei. O senhor participou? Porque eles saíam do centro espírita altas horas da noite e normalmente iam para lá, né? O senhor Participei de algumas, né? Como é que é? Descreve para mim como é que foi essa reunião. Uma delas, pelo menos, que o senhor lembra assim com mais. Eu não tenho como esquecer de uma que eu participei. Eu lembro muito de Emmanuel, né? Emmanuel chegando com verso de Romano, a porta. Lembro da Sheila. A Sheila não aparecia, só tinha a luz e éter no quarto. E minha avó, que aparecia muito, Ambrosina. Essa vinha sempre, ela não chegava onde nós estávamos, porque a luz dela era muito forte, então para evitar algum problema nas vistas, né, ela ficava no quarto. E o quarto iluminava-se todo, a gente era como se fosse o sol aqui. O Chico era o médium ou era o Peixotinho na época? Era o Chico. Era o Chico? A que eu participei foi o Chico. Ele ficava na cama, ficava deitado, e aí as entidades iam aparecendo pra gente. E minha avó trazia doce de leite para nós, para os netos, né? Ela materializada trazia doce de leite? Trazia, que a gente comia. Mas as materializações em que ocorriam na presença do Chico com o Chico médium eram mais luminosas, não é? Eram muito luminosas. Eram muito luminosas. Agora, eu tenho a impressão que o Peixotinho era, nessa mediunidade dele, era mais que o Chico, né? Era, né? O Chico não veio preparado para fazer esse tipo de trabalho. O Chico veio para escrever livros, né? Essa era a obrigação dele. Tanto que Emmanuel proibiu que ele fizesse esse tipo de sessões. Nesse dia que Emmanuel... que eu devia ter 10 anos de idade, hoje eu estou com 60. Mas não sai da memória. Não, isso não sai, não. Você lembra direitinho? A atitude da veste romana, segurando E o rosto dele perfeito?
Eu não lembro, que eu era criança, eu não detalhei assim muito, que eu não tinha assim essa perspicácia, né, que eu teria hoje de observar, de analisar. Por cima, que a gente vê essas coisas. O Leonel está querendo algumas informações sobre o nosso Chico Xavier e seus familiares aqui em Pedro Leopoldo. Na década de 50, precisamente 55, 54, 55, por aí assim, até 56, a gente convivia muito assim, intimamente com o André Xavier e o Chico, porque meu pai era motorista de praça e ele é que transportava o Chico aí pela cidade, aí, pela periferia, né, e eram muito amigos. Mas o André tinha uma particularidade, ele gostava muito de música, tinha uma discoteca imensa, e certa vez ele comprou um aparelho, que naquele tempo era o Hi-Fi, né, da Standard Electric. E ele sabia que eu gostava de música também, ele me chamou na casa dele para me ver o aparelho. Eu fiquei encantado com aquilo, né? Porque eu tinha um aparelhinho de fundo de quintal, né? Eu vi uma tecnologia daquela, eu fiquei espantado com o som, né? Com a pureza, com a qualidade, a fidelidade mesmo do som. E ficamos até de madrugada ouvindo música. Quando eu saí para vir embora, ele pegou um disco do Mantovani, que chama Seleções Prediletas de Mantovani, e falou comigo: você gostou desse disco? Eu adorei, então leva ele seu. Quer dizer, está comigo até hoje esse disco. Ele não fez dedicatória nem nada, mas está no coração, né? Ele mudou, ele tinha uma coleção tão grande, e ele tinha um disco do filme Ben-Hur, a trilha sonora de Ben-Hur. Tu deve conhecer, né? Do Miklos Rosa. E eu queria, ele pôs a discoteca dela venda quando ele mudou aqui de São Paulo. Eu mudou para São Paulo. Eu não tinha condição de comprar a discoteca toda. Eu só fiz pelo menos, me vende então pelo menos o Ben-Hur. Ele falou: não, um só eu não vendo, eu vendo todos, né? Que é a coleção, etc. Tal. Eu falei: eu não posso, então tudo bem. Fui para São Paulo. Passou um determinado tempo, o Tonico foi lá em São Paulo, na casa do André. E quando ele veio, o que ele trouxe para mim de presente? O disco Ben-Hur, com uma dedicatória de André, oferecendo para mim o disco Ben-Hur, que está preservado até hoje. Depois, o meu Tonico foi a Uberaba. Eu peguei: leva lá e pede o Chico autografar para mim o outro lado do disco. Ele foi, esse disco é uma raridade na discoteca, porque tem uma dedicatória do Chico, uma dedicatória do André, e o disco que é, né, um marco na música cinematográfica, né, no mundo, né, que é o Ben-Hur, né, a música de Miklos Rosa. Isso é um dos casos. Agora, o outro caso referente à música é o seguinte: todo dia no intervalo de almoço eu ia para uma loja de discos que tinha aqui em Pedro Leopoldo, que chamava Radiolândia. Lá vendia aparelhos de som, discos, eletrodomésticos de modo geral, geladeiras, né? Liquidificadores, essas coisas, e tinha aquelas famosas, aquelas radiolas fitas maravilhosas da época. E normalmente o Chico passava lá todo dia também nesse horário. Passava ele, André e Nelson Sbampato, que era um colega dele da Fazenda Modelo. Eu não me esqueço desse dia que o Chico entrou lá todo sorridente e falou: Nono, que era o dono da loja, coloca para mim os prelúdios de Liszt. Estou doido para ouvir. Nono, com toda a sua dedicação, foi lá na prateleira, pegou, se colocou, e o Chico sentou e ficou ouvindo os prelúdios de Liszt.
Isso está aqui, ó, até hoje no meu ouvido. Bom, nessa época em que o Leão fala que eu levei o disco para ele autografar, sucedeu comigo, um colega meu que foi até lá, um fato de Chico. Que quando ele acabou as reuniões, a reunião que ele estava dando no dia, ele foi ler as mensagens que ele psicografava. Por sinal, uma mensagem muito bonita. E todo mundo sentou-se e um senhor negro, com a roupa assim um pouco estragada, remendada, sentou ao meu lado e ao lado do meu colega. À medida que Chico ia falando, esse senhor nos cutucava, né? Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. E aqui já estava nos importunando esse senhor falar isso toda hora. E meu colega falou assim, nós somos escolhidos mesmo, né, Tonico? Porque sempre tem alguém para nos perturbar nessas horas. E Chico foi falando, e ele falando, que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa. E nós éramos universitários, muito arrogantes na época, ficamos indignados. Como é que esse cara está entendendo? Se nem lê, sabe, não tem a mínima noção do que Chico está falando. Ficamos indignados com isso. Bom, terminou a reunião, todo mundo levantou-se e tal, ficou lá, e nós fomos para a porta. E Chico levantou, cumprimentou todo mundo e nos chamou. Vem cá vocês dois. E chamou esse senhor que estava nos incomodando. Aí falou conosco, olha, vou te apresentar aqui um dos maiores poetas que o Brasil já teve. Ele veio dessa forma devido à sua arrogância, devido à sua grandeza que ele se achava. Pediu para vir dessa forma para resgatar aquele passado de arrogância dele. Quer dizer, isso caiu para nós como uma bomba. Nós olhamos um para o outro indignados, assim, puxa vida, como é que ele adivinhou? Não é que nós estávamos preocupados. O André morava na rua Benedito Valadares, a casa está lá até hoje. E meu pai também, quase em frente. E meu quarto era na frente também, né, assim da casa. Então, segunda, sexta-feira, ali para 1h, 2h da manhã, a gente ouvia aquele ruído de pessoas, né, conversando, e ia para casa do André. As pessoas que vinham de fora para as reuniões aí no centro, no Chico, iam lá para casa do André para um lanche, discutir fatos, etc. e tal, né? E eu ouvi lá no meu quarto, né, aquelas gargalhadas sadias que o Chico dava. Mas ele gostava de rir alto, de mostrar. Mas era maravilhoso. Uma passagem muito interessante, Leonardo. Eu gostaria até que você desse um close nesse padre que está ali com o Papa. Eu vou contar uma história dele. Esse padre, ele foi um padre muito atuante aqui em Pedro Leopoldo. Ele ficou aqui mais de 40 anos na paróquia aqui. Fez muita coisa para a cidade, sabe? Telefônica, hospital, escola, né? Conjunto residencial. Quer dizer, ele liderava esses movimentos para a construção dessas benfeitorias aí para a cidade. Construiu a Igreja Matriz, mas era um padre assim muito conservador, sabe? Como era, né? E ele, de vez em quando, ele batia com o Chico, né? Batia de frente com o Chico aí, com os espíritas, né? Mas teve um dia que eu assisti uma cena que eu fiquei impressionado. O padre vinha no sentido, vamos dizer, norte para o sul, e o Chico no sentido contrário, né? Rodeado de amigos. O padre cumprimentou o Chico, e o Chico fez questão de tirar o chapéu e fazer uma vênia para o padre, em plena luz do dia, assim, na rua de Pedro Leopoldo. Coisa que hoje ele não vê mais, porque primeiro que o trânsito não deixa, né? Mas foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Falei, gente, como é que pode? E no dia da inauguração da praça, em 1980, o padre foi assistir a inauguração.
Padre Simplório de Torres de Freitas. Ele foi assistir a inauguração da praça. Ele estava presente na plateia, lá, né, nos assistentes. O Chico citou o nome dele, que agradecia a presença dele naquele momento, né, e foi aplaudido.